bom dia a todas as minhas amigas guerreiras de Deus. Estamos aqui hoje, mais uma vez, com a Gabi. Gabi, bom dia. Bom dia, mãe. Bom dia a todas vocês. E hoje nós vamos dar continuidade sobre a mulher de Ló, aonde vamos dar o término hoje, né? Falando sobre ela. E eu gostaria que você prestasse bastante atenção no final dessa história. Olha só. Então, lembrando que Ló, ele resolveu ir para Sodoma e Gomorra. E Sodoma e Gomorra era uma terra onde se cometiam muitos pecados graves, a Bíblia diz. Uhum. Mas foi escolha dele, foi escolha de Ló. Abraão deixou ele à vontade para escolher. Ele deixou comentou ele, anteriormente. Deixou ele livre para escolher. E Abraão, sabendo disso, e que Ló foi para lá e fazia parte da sua família, Abraão intercedeu, né, quando soube que Sodoma e Gomorra iria ter um fim. E aqui na Bíblia diz assim, quer ver? Aqui diz assim, os homens partiram dali e foram para Sodoma, mas Abraão permaneceu diante do Senhor. Abraão aproximou-se dele, Gênesis 22. Aproximou-se dele e diz: exterminarás o justo com o ímpio? E se houver 50 justos na cidade? Não é isso, Gabi? Isso. Ainda destruirás? Ainda destruirás e não porarás o lugar por amor aos 50 justos Que nele estão? Olha só. Então quer dizer, né, que poxa, quer dizer que se tiver os 50 justos, inocentes, né? Você vai queimar todos eles, É como se diz, é certo isso? É certo isso, Né? Longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma maneira. Olha só. Longe de ti, não agirá com justiça o juiz de toda a terra? Respondeu o Senhor: se eu encontrar 50 justos em Sodoma, pouparei a cidade toda por amor a eles. Mas Abraão tornou a falar: sei que já fui muito ousado a ponto de falar ao Senhor, eu que não passo de pó e cinza. Ainda assim pergunto: e se faltarem 5 para completar os 50 justos? Destruirás a cidade por causa dos 5? Disse ele: se encontrarem 45, não a destruirei. E se encontrares apenas 40, insistiu Abraão, né? E se encontrar apenas 40, ele insistiu, né? Ele respondeu: por amor aos 40 não a destruirei. Então continuou ele: não tirei, Senhor, mas permiti-me falar. E se apenas 30 forem encontrados ali? Você viu como Abraão, ele era perseverante. E sabe a intimidade dele com Deus, né? Que Deus, ele tinha realmente Deus tinha ele como amigo, assim, que fala amigo era de amigo Deus, de Deus, né? Era a intimidade que ele Deus considerava ele pai da fé, né? Mas olha o respeito que ele falava, olha né, o com respeito, Deus, né, olha o respeito. Mas ele não desistia. Não. Pergunta, continua. Ele respondeu: se encontrar 30, não a destruirei? Prosseguiu Abraão: agora que já fui tão ousado falando ao Senhor, pergunto: e se apenas 20 forem encontrados ali? Ele respondeu: por amor aos 20, não a destruirei. Então Abraão disse ainda: não te ires. Quer dizer, falando para ele não se irar, que ele ia fazer mais uma pergunta. Senhor, mas permite-me falar só mais uma vez? E se apenas 10 forem encontrados? Ele respondeu: por amor aos 10, não a destruirei. Tendo acabado de falar com Abraão, o Senhor partiu e Abraão voltou para casa. Quer dizer, Gabi, ele voltou o quê? Tranquilo, porque sabia que Deus iria salvar os justos. Os justos, sabia que a família, independente de se fosse apenas 4, Deus iria salvar. Se verdade. fosse 3, Deus iria salvar.
E foi isso. Mas Abraão queria ter certeza. E você vê que por causa de Abraão ser um homem justo, ele deu o livramento. Por causa de Abraão. A família de Ló. Desde o início, né? Desde o Ele início, deu né, mãe? desde o início. Desde o início. Olha só, minha amiga, como é importante você ser justa diante de Deus. Você vê que uma pessoa, né, que Abraão, você vai ver que é importante da mulher, às vezes a pessoa, né, como mostra, né, que Ló não tinha uma intimidade com Deus, a família dele não era convertida. Mas por causa de Abraão, Deus abençoava a família de Ló, livrava Ló. Então a importância, às vezes a pessoa tá até desistindo. Poxa, dona Rita, Gabi, mas por que eu ficar lutando? Minha família não ouve, não ouve. Mas às vezes você não vê, mas Deus livra tanto o seu filho, sua esposa, às vezes no dia a dia. Você não vê, às vezes a gente nem vê, mas Deus livra. Livra. Não é não? Às vezes a gente nem entende por que acontecem certas coisas. Por que me atrasei um pouco? Não, é porque às vezes Deus te livrou alguma coisa. Aí, depois disso, porque Abraão sabia que ia chegar a destruição de Sodoma e Gomorra, né? Aí ele diz assim, no 19: os 2 anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer, e Ló estava sentado à porta da cidade. Quando os avistou, levantou-se e foi recebê-los. Prostrou-se com o rosto em terra e disse: meus senhores, por favor, acompanhem-me à casa do seu servo. Lá poderão lavar os pés, passar a noite, pela manhã seguir caminho. Não passaremos a noite na praça, responderam. Mas ele insistiu, tanto com eles que finalmente o acompanharam e entraram em sua casa. Ló mandou preparar-lhe uma refeição e assar pão sem fermento, e eles comeram. Ainda não tinham ido deitar-se quando todos os homens de todas as partes da cidade de Sodoma, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa. Chamaram Ló, presta atenção, e lhe disseram: onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Traga-os para nós aqui fora, para que tenhamos relações com eles. Você vê como que era um lugar, uma cidade tão suja, né? Muito suja, não é verdade? Não sabia nem se era parente, não sabia nem quem era. Você vê, e né? já praga, já E chegava, já mostra falava. o fim dessas pessoas que praticam essa sujeirada, né? Mostra o fim. Ló saiu da casa, fechou a porta atrás de si e lhe disse: não, meus amigos, não façam essa perversidade. Olhem, tenho 2 filhas que ainda são virgens. Vou trazê-las para que vocês façam com elas o que bem entenderem. Olha a situação. Olha a situação. Mas não façam nada a estes homens, porque se acham debaixo da proteção do meu teto. A senhora vê como é que é, né? Olha só. Aí eu tava lendo aqui, Gabi. E a Bíblia nos ensina que, olha só, portanto a proposta de Ló de entregar as próprias filhas demonstra sua determinação em cumprir esse costume, era costume antigamente. Sua oferta também faz um pouco mais de sentido se levarmos em conta que esposas e filhas naquela época eram vistas como meras propriedades. Além disso, Ló havia morado em uma comunidade com deficiências morais durante tempo suficiente para adquirir uma percepção distorcida daquilo que é certo. Felizmente, os anjos eram capazes de proteger a si mesmo e também a família de Ló. Então, você vê que ele viveu tanto naquele meio que ele distorceu o valor de uma família, do valor das filhas dele, né? Ele distorceu. Ele via as filhas como mercadoria. Como uma mercadoria. E também por eles saberem que, eu penso assim também, por ele ver que os rapazes os homens eram anjos. Eram anjos. Aí diz assim, aí depois de tudo isso, você vai ler aí, eles dizem assim, quer ver? Sai da frente, gritaram, e disseram a este homem: chegou aqui como estrangeiro, e agora quer ser juiz?
faremos a você pior do que a eles. Então empurraram Ló com violência e avançaram para arrombar a porta. Nisso, os 2 visitantes agarraram Ló, puxaram-nos para dentro e fecharam a porta. Esses 2 visitantes foram os anjos enviados por Deus, através da intercessão de Abraão. Olha só, é isso que acontece. Tá entendendo? E aí olha só o que aconteceu. Depois que puxaram, eles agarraram Ló e puxaram ele para dentro e fecharam a porta, depois feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, dos mais jovens aos mais velhos, de maneira que não conseguiram encontrar o quê? A porta. Olha só o trabalho dos anjos. Olha o trabalho dos anjos. Deus, com certeza, através da intercessão de Abraão, deu ordem a esses anjos para proteger a família de Ló. É muito forte. Independente deles acreditarem ou não. Você vê que Ló estava com distorcido, né? Com o valor distorcido. Ele queira ou não, acho que ele nem sei se acreditava ou não mais em Deus, nem seguia mais os mandamentos de Deus. Justamente. E mesmo assim, por causa de Abraão, da fé deste homem, do amor dele para com Deus e para com o próximo. Deus foi lá, mandou os anjos e protegeram ele e a casa dele. E você vê, Gabi, que muita gente tem costume de fazer assim, né? Pro filho, pra filha, para parentes, né? Vamos falar da família, quem tá falando da família. Você escolheu isso, agora se vira. Abraão não falou isso para Ló. Verdade. Olha a diferença do amor de Deus. Verdade. Realmente Abraão, dentro dele habitava o amor que vinha de Deus. Porque em nenhum momento ele criticou Ló por ter escolhido Sodoma e Gomorra. Pelo contrário, ele se preocupou quando ele escolheu. E ele pediu a Deus para interceder e intercedeu por ele. Olha só. Então você não deve fazer isso. Porque se o seu filho, vamos supor, seu filho é um usuário de droga. Aí acontece alguma coisa, se toda hora você ficar atacando na cara dele, desculpa a expressão, tá? Você ficar jogando na cara dele, foi a vida que você escolheu. Se vira agora pra pagar isso, pagar. É ou não é? Só que não adianta você ficar agindo assim. Você tem que falar com Deus, fazer a sua parte para com Deus. Entende? Porque Abraão fez isso. Ele fez a parte dele, que foi interceder pela família de Ló. E você vê, eu vejo, a senhora até falou isso, eu vejo que essas intercessões aqui de Abraão, eu vejo que pode ser uma oração de cada mãe, tipo, de cada momento. Não, tipo assim, o filho, a mãe tá ali orando todo dia. Isso é uma oração, queira ou não. Abraão tava ali pedindo pra Deus, meu Deus, se for, né, só pedindo, insistindo, querendo uma resposta, entendeu? E ele no final teve uma resposta. E aí, pra resumir, eu sei que, olha só, aí os 2 homens perguntaram a Ló: você tem mais alguém na cidade, genros, filhas filhos ou filhas, ou qualquer outro parente? Tire-os daqui, porque estamos para destruir este lugar. As acusações feitas ao Senhor contra este povo são tantas que ele nos enviou para destruir a cidade. Então Ló foi falar com seus genros, os quais iam casar-se com suas filhas, e lhe disse: saiam imediatamente deste lugar, porque o Senhor está para destruir a cidade. Mas pensaram que ele estava brincando. Aí, ao raiar o dia, os anjos insistiam com Ló, dizendo: depressa, leve daqui sua mulher e suas filhas, ou vocês também serão mortos, quando a cidade for castigada. Tendo eles hesitado, os homens o agarraram pela mão,
como também a mulher e as 2 filhas, e tiraram dali a força e os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia dele. Misericórdia dele por causa de quem? Abraão. Por causa de Abraão, por causa da misericórdia de Abraão. Você vai ver, mãe, que os anjos teve que arrastar eles, né? Teve que arrastar. Os anjos já foi enviado pra, tipo, vamos lá que aqui eu vou destruir. Já avisou que ia destruir, mas mesmo assim os anjos teve que arrastar eles. Ver como eles estavam tão apegados ali, né? Aquela cidade, né? Aquela cidade, mas foi a fé de Abraão, né? Foi a misericórdia dele, de Deus na vida dele. Aí eu quero chegar naquela parte, né? Aí diz assim, onde que eu parei? Assim que tiraram da cidade, um deles disse a Ló: fuja por amor à vida, não olhe para trás e não pare em lugar nenhum da planície. Fuja para as montanhas, ou você será morto. Ló, porém, lhe disse: não, meu senhor, seu servo foi favorecido por sua benevolência, pois o Senhor foi bondoso comigo, poupando a minha vida. Não posso fugir para as montanhas, senão essa calamidade cairá sobre mim e morrerei. Aqui perto há uma cidade pequena. Está tão próxima que dá para correr até lá. Deixe-me ir para lá. Mesmo sendo tão pequena, lá estarei a salvo. Está bem, respondeu ele. Também lhe atenderei esse pedido. Não destruirei a cidade da qual você fala. Fuja depressa, porque nada poderei fazer enquanto você não chegar lá. Por isso a cidade foi chamada de Zoar. Aí, nisso tudo, olha só. Aí, quando Ló chegou a Zoar, o sol já havia nascido sobre a terra. Então o próprio Senhor fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim ele destruiu aquelas cidades e toda a planície, com todos os habitantes da cidade e a vegetação. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Olha só, eu queria chegar aqui para a gente poder finalizar. Você vê, Gabi, quantas vezes Deus, ele nos deu, isso eu tô falando assim para com vocês, livramento, né? Para nossa família, etc e tal, como eu acabei de falar, por causa da nossa fé. Não é verdade? Deu um livramento, deu 2, deu 3, deu 4. Só que chega uma hora, Gabi, que as oportunidades, vai chegar uma hora que vai passar desapercebido. Porque se o Senhor livrou a família de Ló e mandou seguir em frente, por que a mulher dele foi olhar para trás? Assim está acontecendo com muita gente. Muita gente que está até na igreja do Senhor Jesus, Gabi, tem recebido o livramento de Deus, mas tem olhado para trás. Você está entendendo? Por isso que quando eu recebo um livramento de Deus e aí eu olho para trás, eu paro. Você tá entendendo? Porque ela virou uma estátua de sal. Naquela hora, eu olhando para trás, eu estou paralisando a minha fé. As bênçãos de Deus. A minha fé. Entende? É o que aconteceu. Porque ela ficou paralisada, ela virou uma estátua. É ou não é assim, estátua? E muitas pessoas estão assim, Gabi. Nessa situação. Só que vai chegar uma hora que
nada e ninguém vai poder fazer nada por essa pessoa. Não adianta, né, se olhar pra trás. Enquanto ela ficar olhando pra trás, Gabi, não vai mudar nada. Não vai, minha amiga. A senhora veio que... Não adianta você ficar olhando pro problema do seu filho e se olhar pra trás. Não adianta você ficar olhando pro problema do seu marido, pro seu problema de saúde, pro seu problema... Não olha, quando você olha pro problema, você tá olhando pra trás. Você quer ver eu deixar de olhar para trás? É eu deixar de olhar aquela situação como um problema e eu passo a ver aquela situação como uma solução. Porque isso que é fé. Por isso que Abraão foi chamado pai da fé. Entende? Ele sempre, por avançar na fé, sempre por estar em comunhão com Deus, sempre por priorizar Deus, Gabi, Deus sempre foi com quem? Com ele. Sempre. A senhora vê que tava até o momento que os anjos mandam o Ló ir pra montanha, não é? E ele não obedece os anjos. Ele não obedece. Ele muda. Ele muda. Ele fala, não, prefiro ir pra ali, pra cidadezinha que é mais perto. Então, ele não olhou para trás, porém ele procurou um caminho mais fácil. E é o que acontece, às vezes a pessoa ela olha para trás, o que acontece? O Ló não olhou para trás, mas ele escolheu um caminho fácil. Aí a esposa de Ló, ela só olhou para trás e se arrependeu. Ela não se arrependeu de ter saído de lá. Ela falou, poxa, o que eu deixei? Por que não se arrependeu de todo aquele pecado, aquela imundícia, de toda tudo que Deus estava destruindo. Deus estava livrando eles. E você falou uma coisa muito forte. Esse também, olhar para trás, é você não se arrepender do seu passado. Você tem remorso. Mas você não se arrependeu. Porque se você se arrependesse, você deixaria o seu passado para trás. Por isso que muitas pessoas não vão seguir em frente. E seguir em frente. Por isso que não consegue seguir em frente. Por isso que às vezes você tem muito problema no teu casamento. Porque é o que eu falei, a pessoa fica olhando para trás, fica paralisada na fé. Às vezes você até perdoou seu marido pela sua traição, você perdoou e você continua jogando na cara dele, continua, ou vice-versa, você continua olhando para trás, você não deu uma chance, você não tá dando uma chance. Então, você teve um remorso aí, né? Você tem que esquecer isso. É difícil? É difícil esquecer. Porém, você prometeu que você iria dar uma oportunidade. Então, você tem que confiar e dar um passo pra frente e acabou aquilo, entendeu? Acabou. Então, é assim, e agora olhar pra frente e seguir, né? E não procurar um caminho, olhar pra trás e procurar um caminho fácil, né? Como não seja como a mulher de Ló. Entende? Porque depois que ela virou essa estátua de sal, você vai ler aí na sua casa, você vai ver, desculpa a expressão, a desgraça que continua acontecendo. Mesmo Abraão pedindo intercessão, mas a pessoa colhe o que planta. Eu acho que se Ló não tivesse escolhido, ido para essa cidadezinha, tivesse ido para a montanha, não teria acontecido o que aconteceu. Não teria. Provavelmente, até a esposa dele poderia ter olhado para trás, mas as filhas dele não teriam feito o que fizeram com ele. As filhas dele, nossa, é terrível isso. É muito forte isso aqui. Ló partiu, então assim, Ló partiu de Zoar com suas filhas e passou a viver nas montanhas porque tinha medo de permanecer em Zoar. Ele e suas duas filhas ficaram morando numa caverna. Um dia a filha mais velha disse à mais jovem: nosso pai já está velho e não há homens mais nas redondezas, né, que nos possuam, segundo o costume de toda a terra. Vamos dar então vinho ao nosso pai e então nos deitaremos com ele para preservar a sua linhagem. Naquela noite deram vinho ao pai e a filha mais velha entrou e se deitou com ele. E ele não percebeu quando ela se deitou, nem quando se levantou.
No dia seguinte, a filha mais velha disse à mais nova: ontem à noite deitei-me com meu pai. Vamos dar-lhe vinho também esta noite, e você se deitará com ele, para que preservemos a linhagem de nosso pai. Então outra vez deram vinho ao pai naquela noite, e a mais nova foi e se deitou com ele. E ele não percebeu quando ela se deitou, nem quando se levantou. Assim as duas filhas de Ló engravidaram do próprio pai. A mais velha teve um filho e deu-lhe o nome de Moabe. Este é o pai dos moabitas de hoje. A mais nova também teve um filho e deu-lhe o nome de Benjamim. Este é o pai dos amonitas de hoje. Olha só, quer dizer, a nação, né? Vamos dizer assim, que surgiu, que nasceu através dessa desobediência. Abominação. Entendeu? Então, é isso que acontece, minha amiga. Quem planta, colhe. Infelizmente. Deus, sabe, ele através da nossa fé, como foi através da fé de Abraão, ele foi intercedendo até onde ele pôde. Ele pôde. Às vezes eu vejo assim, mãe, que é igual teve uma vez que a senhora e meu pai sentou e conversou comigo. Vocês oraram tanto por mim, fizeram tanto por mim. Mas teve uma vez que eles sentaram e falaram assim: olha só, Gabriela, você tem que decidir o que você quer na sua vida. Não foi? A senhora e meu pai? Você já tá grande demais, você tem que ver o que você quer na sua vida. Então, tipo assim, aquele momento foi o momento que eu parei ali e pensei: poxa, realmente, o que eu tô fazendo, né? Eu tô destruindo a minha vida. Então, poxa, isso não pode acontecer. Foi quando ali eu caí em mim, ele via tudo que o diabo estava aprontando para mim, e foi quando eu me arrependi, e foi quando eu realmente conheci o Senhor Jesus. Porque você estava dentro da cidade, uma cidade chamada Sodoma. Verdade. Você estava a ponto ali de ser destruída pelo enxofre. E eu lembro mais E você vê que o inferno é do quê? De enxofre. Fogo e enxofre. E eu lembro que a senhora, não sei se a senhora lembra, eu lembro que a senhora, até no dia falou, a senhora entrou chorando no quarto. A senhora falou assim: Gabriela, eu desisto. Minha parte eu já fiz, eu desisto. É isso mesmo. E assim, né, querida? A senhora fez, a senhora orou quantos anos a senhora veio orando? Não é? A senhora falou desisto. Mas esse desisto não foi que ela desistiu. Ela falou assim, tipo, eu já fiz minha parte, né? Então foi o que aconteceu com Abraão. Abraão fez a parte dele. Aí só que Ló tinha que tomar e seguir fazer a parte dele. É o que acontece. Deus já fez a parte dele e eu também já tinha feito a minha. Agora quem tinha que cabia fazer era ela. É igual aquilo que ela teve que decidir. Ela teve que fazer a parte dela. Teve que parte de decidir. Ou inferno ou céu. Ou não é? É aquilo também, né, mãe? Às vezes a mulher também fica lutando pelo marido, ele conhece a palavra de Deus, né? Ele trai ela, e ele sabe da verdade. Ou ela também, não sei, vice-versa, né? E você, às vezes, poxa, você já fez sua parte, né? Então, isso daí é uma coisa, você tem que tomar uma decisão. É diferente daquele que não conhece a palavra. Ele sabe o que é errado. Agora, teu marido vai até na igreja com você, conhece a palavra e sai da igreja, te trai. Isso já é demais, minha amiga. Você tem que decidir. Você tem que tomar uma decisão. Entenderam? Estão entendendo a diferença? Agora, o meu marido não é convertido. Aí já é diferente. Foi o que a senhora fez. Foi o que eu fiz. Lutou. Ele não conhecia a palavra. Aí eu fui e lutei por ele. Amém? Então aqui finalizamos a história de Ló. Da mulher de Ló, perdão. Espero que vocês tenham gostado e entendido, né? E vamos agora falar com Deus e pedir nessa oração que Deus ele não venha nos deixar olhar para trás. Que nós tenhamos sempre um único alvo. Olhar para o alto, aonde habita, né, o nosso Deus. Amém? Vamos falar com Deus. Creio que você já preparou seu copo com água, o meu tá aqui.
tá? Se você é a primeira vez que está assistindo esse vídeo, sempre no final das meditações, nós fazemos uma oração com um copo com água, tá bom? Então vamos falar com Deus? É momento de oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero te agradecer primeiramente, meu Deus, pela tua grandeza, meu Pai. Eu quero te agradecer pelas oportunidades, meu Deus. Eu quero te agradecer, enfim, por tudo, meu Pai, que o Senhor tem nos ensinado. Pelo teu zelo, pelo teu carinho, pelo teu cuidado, meu Pai. Ó poderoso de Israel. Sabe, toda vez que eu leio a Bíblia, meu Pai, vou sempre reler a mesma mensagem. Cada vez que eu releio a mesma mensagem, o Senhor fala de uma maneira diferente, meu Pai. Então, meu Deus, que essa pessoa hoje possa ter entendido o discernimento que o Senhor trouxe para dentro de nós. Meu Pai, se existe alguma mulher, meu Deus, sendo como a mulher de Ló, meu Pai, ela já perdeu as forças e com isso, meu Pai, ela fica querendo olhar para o passado, para trás, meu Deus. E com isso ela não consegue andar, meu Deus, avançar na fé para que então, meu Deus, esse problema venha a ser solucionado. Então, ó poderoso de Israel, que neste momento, meu Pai, o Senhor venha com os teus anjos poderosos, meu Pai, ao lugar, meu Deus, aonde se encontra essa mulher. E que o Senhor penetre, meu Pai, do alto da cabeça à planta dos pés, meu Pai, arrancando todo empecilho, meu Deus, que quer, meu Pai, que impede essa mulher de avançar, meu Deus, de avançar na fé, meu Pai, de viver em comunhão com o Senhor. Então, meu Deus, ajuda, meu Pai, agora neste momento, meu Deus. E venha, meu Deus, através da nossa oração, meu Pai, fazer com que essa mulher, ela possa, meu Deus, ter, meu Pai, coragem, atitude, meu Deus, perseverança, meu Pai, de mudar, meu Deus, a estratégia, meu Pai, de mudar, meu Deus, a história de vida dela. Meu Pai, acampa os teus anjos ao redor, meu Deus, como o Senhor acampou aqueles homens, meu Deus, que representaram os teus anjos ao redor da família de Ló. Acampa os teus anjos ao redor desta família, meu Pai. E não permita, meu Deus, que esta família, meu Pai, continue vivendo na cidade de Sodoma, que é neste mundo, meu Pai. Meu Deus, eu te peço, traga o livramento como o Senhor trouxe, meu Deus. Mas assim como o Senhor trouxe o livramento por causa de Abraão, eu creio, meu Deus, que vai acontecer o mesmo na família desta mulher, meu Pai, desta pessoa, meu Deus. Mas, meu Pai, não permita com que ambos venham olhar para trás. Não, meu Deus, mas que venham, meu Deus, a partir de então, olhar para frente, aceitando o Senhor Jesus como o único Salvador de suas vidas, meu Pai. É o que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E que ao beber desta água, meu Pai, essa pessoa sinta-se forte, corajosa e abençoada para, meu Deus, deixar de olhar para trás e avançar na fé. Sempre olhando para a frente e para o alto, meu Deus. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. E você que crê, diga amém. Beba agora desta água e sinta a força de Deus invadir o seu ser. Pois bem, vamos ficando por aqui. E queremos dizer a vocês que vocês fiquem sempre atentos no nosso Instagram, né, Gabi? Nas nossas redes sociais, no nosso canal. Vai estar aí as redes sociais para vocês seguirem direitinho. No nosso canal também fique atenta nas mensagens do Bispo Júnior, porque nas nossas mensagens, por qualquer hora, nós vamos já estar
falando a quinta-feira que nós vamos começar a nossa live, né? A nossa reunião online, ao vivo, para todas as mulheres que desejam do Brasil e do mundo todo, tá bom? Então, minha amiga, um forte abraço, Deus abençoe você, a sua família rica e abundantemente. Jesus te ama e nós também. Não esqueçam de comentar, tá, meninas? Comentam e bota o gostei. E não esquece de falar qual é o local que você quer que seja transmitido, né? A reunião para você, tá bom? Um beijo, fique com Deus, tchau. Até a próxima, outra mulher. Quem será? Aguarde.